Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para aquele nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí do que pode estar acontecendo essa semana, deixar as marcações feitas no gráfico, falar um pouquinho sobre sexta-feira, dar aquelas dicas sobre o operacional, enfim, vamos estar fazendo um resumão da semana aí no índice e no dólar e alguns outros ativos aí do Forex para a gente começar bem a semana. Lembrando que essa semana a gente começa com aquele desafio da mesa proprietária que eu acabei sendo reprovado no passado, né? Começamos amanhã e operando apenas dentro do nosso operacional. Esse aqui, ó. Eu até deixei aqui e vou deixar gravado aqui. Para que todos, para aí a gente fazer o acompanhamento diário. Sempre vou estar postando vídeo diário ali no meu YouTube, como é que foi o dia. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, curtir os vídeos, compartilhar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, com quem vocês acham que deve. E também a convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram, que lá a gente troca muita ideia, muita informação sobre o nosso operacional. Inclusive, hoje eu botei uma fotinho lá, uma dica bem legal sobre como entender as entradas, tá? Então é bem interessante. A descrição está aqui embaixo e nós temos aqui, ó, o QR Code, que só você apontar teu celular aqui para esse QR Code do teu lado direito, que ele vai te levar direto pro clube do Telegram. E se você quiser abrir conta numa corretora para operar Forex, pode acessar o outro QR Code do lado esquerdo, que a Hantec é uma parceira, onde eu tenho conta e opero Forex por eles. São contas que você pode estar abrindo contas com $10 de depósito mínimo, aceita Pix para retirada, Pix para depósito, ou seja, agiliza muito o processo. Beleza? Então, bora a gente fazer o estudo de mercado. Antes aqui passar umas dicas para vocês de algumas observações que a gente tem que ter no pregão. Lembrando o seguinte, pessoal, a gente está numa tendência, né? A gente vai começar a dar uma olhada agora. A gente está numa tendência macro de baixa, certo? Ó, o que o preço vem fazendo? Ele vem rompendo fundos, certo? E ele está exatamente num teste de rompimento de fundo. E tem uma zona livre aqui que foi um vácuo deixado por um gap. Então, o que a gente... Isso aqui representa o quê? Também nós temos uma representação aqui, ó, desse último movimento, uma região de 50% do movimento. Tudo isso são indícios de que vocês precisam tomar muito cuidado. Por que tomar muito cuidado? Porque, conforme eu falei, o gráfico está numa tendência de baixa, então a gente procura olhar para baixo, né? Porém, tem algumas pegadinhas aqui que vocês têm que ficar esperto. Que pegadinhas são essas? Primeiro, esse movimento aqui, que o varejo adora traçar fibo, tá? Então aqui você tem os 50%, né? A região de fibo do varejo, 50 e 61. Então tome muito cuidado aqui nessa região com venda, tá, pessoal? Porque isso pode acontecer do varejo estar olhando para a venda e essa venda do varejo acabar dando liquidez para que esse preço possa ir buscar a liquidez que ficou parada nas zonas lá em cima, tá? Por quê? Porque essa região aqui, ó, é a região do choque do 15 minutos. Ou seja, do change of character do 15 minutos. Então, o que a gente vai... 15 minutos não, na verdade, isso aqui é do 60, né? Mas isso aqui, na verdade, é a troca de características que a gente passa a deixar de estar em uma tendência de baixa para reversão de tendência. Então, o preço teria que fazer isso aqui, voltar e aí subir, porque ele rompeu o fundo anterior no movimento macro, né? E voltou a subir. Então, significaria a quebra da tendência macro, tá? Então, só que
Enquanto ele não faz isso, o que a gente tem que fazer? O correto da gente fazer é esperar o preço subir para vender. Esperar o preço subir para vender. É isso que a gente tem que buscar. Ah, Emerson, mas a gente não pode operar na compra? Pode e deve. Desde que o gráfico esteja nos mostrando. Como está acontecendo agora. Até, inclusive, sexta-feira, deu venda aqui. Quando ele veio testar essas 50% aqui, ó, dessa região, desse order block. Deu venda e deu uma venda triboa. Deu uma venda que pegou muitos pontos aqui. Porém, é uma venda contra a tendência, né? A gente sabe disso. E, ó, deu uma venda de... Deu uma venda... Aqui não tô conseguindo marcar. Mas ele deu uma venda triboa nessa região, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Para saber operar do lado certo. E que é operar do lado certo? Cara, se o preço está fazendo... olha só, ele fez um choque. Ele fez um falso rompimento, capturou a liquidez do fundo e rompeu o topo. Fez um choque. Então, 15 minutos. Aí ele voltou, subiu e fez um boss. Quebrou a estrutura. O que é quebrar a estrutura? Ele quebrou o último topo com um candle de força com o corpo, fechando acima. Então, ele teve uma quebra de estrutura, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que o preço faz isso, eu posso vender aqui? Posso, sabendo que eu estou arriscando, né? Mas eu vou fazer isso? Não vou fazer isso. Não é auspicioso, né? Que nem a gente brinca. Por quê? Porque eu vou esperar o preço chegar o mais próximo possível dessa região aqui, ó, para comprar. Aí subir a favor do preço. Claro, nós estamos falando aqui numa sexta-feira, final do dia, onde o preço já começa a perder liquidez e tal. Mas reparem numa coisa. Ele veio testar o fundo. Ele capturou a liquidez, subiu. Depois ele voltou tudo para buscar o resto da liquidez que ficou aqui presa. Desculpa. E depois ele foi embora para cima. Foi lá testar o topo de novo. Entendeu? Então, ou seja, tu teve um rompimento aqui. Tá? Tu teve uma quebra de estrutura interna. Isso aqui é a quebra de estrutura interna. Que a interna é o quê? É no time frame menor. Que é o nosso time frame de operação. Tá? Quando a gente vai aqui, ó, para 1 minuto, o que acontece? Olha aqui, ó. Nós tivemos o choque interno aqui. E olha como ele é interessante o movimento, ó. Nós tivemos o choque interno aqui. Quando ele há o choque interno, a gente marca a nossa região. Ó. Marcou a região. Marcou a região do 1 minuto. Preço, entrada na pedra. Preço voltou. Claro, no final do dia tu não tem liquidez, tá? Mas, olha só. Tu entrou com 100 pontos de stop abaixo do fundo protegido. Ele chegou a te dar... Ó, ele chegou a te dar 160 pontos, 170. Né? E depois voltou. Tentou de novo, mas não estopou. E depois ele foi lá em cima. Chegou a pagar o quê aqui? Chegou a pagar 300 pontos ele chegou. Ó, 300 pontos ele chegou a pagar. Chegou no alvo, final do dia, mas chegou. Então, assim, mas tu tá a favor da tendência. Então é isso que vocês têm que ter atenção. Operar a favor da tendência. Sempre. Olhou a tendência, 15 minutos, é o gráfico âncora. 15 minutos está apontado para cima, é para lá que eu vou operar. Então, por exemplo, aqui, né? Por que eu falo aqui nos nossos estudos, a gente vai falar... Eu já deixei ele previamente marcado, porque sexta-feira eu fui rabiscando e depois estava fazendo um estudo esse fim de semana. Mas por que a gente deixa marcado ele assim já? Porque aqui, ó, eu já tenho o que eu vou fazer.
Enquanto ele estiver aqui em cima, se ele descer, eu compro. Enquanto ele estiver aqui em cima, se ele subir aqui, eu vendo. Aí, se ele romper, aí eu vou comprar de novo. Se ele romper, eu vou esperar a volta para vender. Entendeu? Esse é o movimento que a gente espera. A gente não começa a operar aqui dentro adivinhando. Tipo assim, se o preço começar a descer aqui, eu não vou vender aqui. Por quê? Porque eu não vou vender fundo. Entenderam? Eu não sei se ele não vai consolidar aqui dentro. Vai ficar fazendo isso aqui, ó. Até ele pescar liquidez. Até ele pescar liquidez ou ele ir resolver ir para um lado. Então vocês têm que tomar muito cuidado nisso. E quando eu falo para vocês prestarem atenção no varejo, nas FIBO, é por quê? Porque é justamente isso. O varejo vai traçar uma FIBO aqui, ó. Vamos traçar a FIBO aqui para vocês verem. Ó. O varejo vai traçar a FIBO aqui. O que acontece aqui, ó? Vamos configurar os níveis dela aqui, ó. Tira o 75, tira o 25. Bota o... Cadê o 61? Então, bota aqui, ó. Opa. Bota o 0.618. E o 38.2. 382. Olha aqui. O que o varejo vai estar buscando? Venda nessas regiões aqui, ó. Aqui, ó. Venda nessas regiões. E aí, o que pode acontecer? Ele pode dar liquidez para esse preço ir buscar as zonas lá de cima que tem liquidez presa nessa região aqui em cima. Lembre-se, pessoal, a gente opera no melhor ponto possível do gráfico. E onde é o melhor ponto possível do gráfico? Nas extremidades, tá? Então a gente... sabe como que a gente vai operar nessa região aqui do varejo? A partir do momento que o 15 minutos fizer isso aqui, e aí ele voltar aqui, aí eu sei que eu vou fazer uma venda aqui para buscar o fundo. Mas ele tem que fazer um choque. Ele tem que romper um fundo para eu saber que ele não tem mais força de subir. Enquanto ele não estiver rompendo o fundo, eu não vou operar contra o 15 minutos. Eu vou estar operando na compra. Por que eu vou estar operando na compra? Porque o varejo vai estar pensando em venda aqui e vai estar dando liquidez para compra. Tá? Isso que vocês têm que prestar atenção. Então as marcações são essas. Eu só vou colocar uma marcação aqui, ó. E é um ponto onde o preço pode vir buscar. Tá? Que eu tenho um order blockzinho aqui. Nessa região do 15. Tá? Então fiquem atentos a isso. E lembre-se de uma coisa, o 61.8 passa aqui, ó. Então esse preço ele pode fazer isso aqui, ó. Só para estopar o varejo e pegar liquidez para cair, tá? Muita atenção. Por que a gente tem que ter muita atenção? Porque isso aqui, ó. Isso aqui é um falso rompimento, mas significa uma quebra, uma continuidade. Ou seja, ele fez um fundo mais baixo. Então eu já vou ficar alerta que ele pode vir testar de novo essa região. Certo? Então, índice era isso. Dólar rapidinho aqui, vamos falar do dólar. Dólar já deixei marcado também. Nós temos aqui, só vamos atualizar esse choque aqui. Porque aqui é a região que o preço tem que romper para seguir o caminho dele, né? Enquanto isso a gente sabe que ele está fazendo os testes de fundo. E a mesma coisa que eu falei para vocês, o dólar vem fazendo topos e fundos mais baixos. Enquanto ele não reverter, tu não vai operar. É comprado. Tá? Aqui tem um outro choque. Vamos deixar marcado essas duas regiões. Né? Eu não posso falar que isso aqui é um choque. Porque eu não sei se isso aqui é topo. Apenas a gente deixa marcado aqui. Tá? E isso aqui é um fundo
É, porque na verdade isso aqui é o choque do 15 minutos, né? E aqui é o topo de continuidade. Ou seja, ele está no movimento de alta, tá? Ele está no movimento de alta e está fazendo pullback. Então pode ser que ele siga o caminho dele, tá? Venda no dólar mesmo, só se ele romper esse fundo aqui e voltar a testar. Ou se ele subir aqui e não tiver força para romper esse aqui. E ele vai vir testar o fundo de novo. Tá? Essas aqui são as marcações que a gente tem no dólar para amanhã. HK50, gráfico de 1 hora. O HK50 ele vem fazendo topos, ele vem descendo. Aqui a gente tem o fundo de continuidade de 1 hora. O nosso choque agora está nessa região, né? E agora a gente tem que, quando a gente baixa para 15 minutos, a gente já vê que teve um ameaço de quebra de estrutura aqui. Choque pequenininho, né? No 15 minutos. E com esse choque pequeno, o que a gente espera? A gente espera o preço vir nessa região aqui para ver se vai nos dar a compra, né? Ou o que a gente vai fazer? Vou tirar esse. Ou o que a gente vai fazer? Esse choque daqui de cima já está perdido aqui também. A gente vai aqui, ó, 15 minutos. A gente espera o preço. Ver se ele vai testar essa região aqui. Essa região aqui. Para voltar a descer, tá? Aqui a gente fica esperto que a gente tem um order block de compra. Mas é aquele order block que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a gente está contra a tendência. Certo? Euro USD. Ó, 15 minutos ele quebrou a estrutura, né? Ele fez um choque aqui. Fez o choque no 15. O que a gente faz agora? Espera. Por que a gente espera? Porque ele, ó, ele já tinha demonstrado aqui. Tá, isso aqui é o Wyckoff, tá? Ele tinha feito um choque aqui no 15 minutos. Ó, capturou liquidez, consolidou, capturou liquidez de baixo e aí estourou para cima. Então é muito provável que esse preço possa fazer esse movimento aqui, tá, pessoal? Porque ele fez o swap aí para capturar liquidez dos dois lados. Mas atenção, tá? Porque vocês estão contra a tendência. Muita atenção que estamos contra a tendência e até segunda ordem isso aqui é uma quebra de estrutura, porque ele quebrou o fundo com o candle de força, tá? Então pode ser que dê uma venda aqui, ó, rompendo esse aqui para ir buscar essas regiões aqui, ó. Então é uma venda boa, tá? O stop aqui você tem um risco retorno considerável. Se a gente está pensando aí num. Nós estamos falando aí numa venda de 22, 23 pips para um alvo de pelo menos 80. Ou seja, um alvo aí de quase 4-1, tá? Essa é a razão desse trade aí, caso ele nos dê uma venda. Lembrando, como estamos a favor da tendência. O SDJPY, isso aqui está muito manipulado. Olha só, nós tivemos de novo um choque seguido de um boss.
tá? Então, assim, a força é muito compradora. Aqui, ó, nós tivemos um boss no 15 minutos. Um boss logo depois de um choque, tá? E esse movimento aqui, ele é muito característico de liquidez. Do mercado está capturando liquidez. Ele tá aqui, ó, fazendo essa captura para depois seguir o cifrão, seguir o caminho dele. Deixar esse aqui no centro, tá? Então, o que a gente espera aqui? A gente tem que aguardar, olha só, ele tá chegando no order block do 15 minutos. Chegando no order block do 15 minutos. Tá? E ele tem essa outra região aqui. É uma região de teste. Tá? Então, muita atenção, que é uma região que ainda não foi mitigada, então é uma região que a gente tem que ter atenção. Certo? O SDJPY não tem nem o que fazer, tá, pessoal? Ele só vem estourando para cima, então assim, ó, não dá nem para falar, vamos pensar em compra. Para pensar em venda, aliás, para pensar em venda no SDJPY, essa moeda tinha que perder esse fundo aqui, ó. Ou seja, enquanto ele não estiver perdendo isso aqui, caiu, compra, tá? Essa é a situação. Certo? Espero que tenham gostado. Tenham todos um excelente final de domingo. Um ótimo pregão amanhã. E a gente se fala. Grande abraço a todos e até amanhã.